Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo em Kardec. Hoje estou aqui com o José Fernando e o Michel Macedo, do Kardec Tube. Então, primeiramente, eu queria dar espaço para vocês se apresentarem. Boa noite, Eric. Boa noite, José. Boa noite a todos que nos acompanham em mais um estudo da Hora de Kardec, né? O nosso estudo 21 hoje, 21º estudo. É sempre uma alegria aqui que a gente possa ter um excelente estudo. José. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Eric. Boa noite, Michel. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Vamos lá continuar o estudo dessa obra importante, né? O Espiritismo em sua mais simples expressão. A primeira parte foi, como vocês se lembram, o histórico do Espiritismo, em que Kardec vai relatar o início do Espiritismo, o desenvolvimento dos fenômenos, a explicação que ele pôde, aqui ele pôde chegar acerca desses fenômenos. E nós estamos aí na segunda parte da obra, que é resumo do ensinamento dos espíritos. E vai conter exatamente o que o nome diz. Kardec era, a gente já comentou aqui, né? Uma das suas virtudes era conseguir fazer sínteses, resumos em pouco texto, em poucas palavras. Ele conseguiu fazer esse resumo. E a gente vai seguir aqui no item 8, se não me engano, né? A gente vai continuar hoje falando desse texto importante do resumo do ensinamento de todos os princípios do Espiritismo. Michel? Vamos lá, então. Vamos ler o item 8 e depois fazer a nossa rodada de comentários, o pessoal participar. Vamos lá, Kardec falando, então. Item 8. Para concorrer como agentes do poder divino com a obra dos mundos materiais, os espíritos revestem-se temporariamente de um corpo material, pelo trabalho de que sua existência corpórea necessita, eles aperfeiçoam a sua inteligência e adquirem, observando a lei de Deus, os méritos que os devem conduzir à felicidade eterna. Vou ler o 9 também, depois a gente começa. A encarnação não foi imposta ao espírito, no princípio, como uma punição. Ela é necessária ao seu desenvolvimento e para a realização das obras de Deus. E todos a devem sofrê-la. Tomem o caminho do bem ou do mal. Só que os que seguem o caminho do bem, avançando mais rapidamente, demoram menos a chegar ao fim. E lá chegam em condições menos penosas. Então, o Eric já iniciou aí fazendo um pequeno resumo de tudo que a gente já viu, o que a gente está vendo. A gente está vendo, né, um resumo exatamente do ensino dos espíritos. Então, se tratam de itens muito densos, é muita informação, cada partezinha da frase, na verdade, é todo um estudo que Kardec desenvolve nas demais obras. Isso é uma capacidade que ele tinha, né? Então, ao mesmo tempo, como ele quer passar uma ideia geral do ensinamento, é normal que os itens contenham muita coisa com poucas palavras, né? Mas essa primeira parte aqui, onde ele coloca o espírito evoluindo, né, se revestindo de um corpo material, e enquanto ele trabalha com essa matéria, o próprio trabalho que essa matéria vai obrigar o espírito a passar, porque a matéria ela provoca uma série de necessidades que o espírito não tem. Então, como o espírito ele é algo totalmente diferente da matéria, né? Quando ele está nesse envolvimento com a matéria aí e a matéria acaba causando
necessidades e, portanto, trabalho e ocupações e uma série de ações que o espírito não tem na sua condição normal de espírito, por isso é que ele tem que encarnar, por isso que ele tem que se unir com a matéria para evoluir. Então, ele, nessa própria união com a matéria, esse próprio trabalho que a própria matéria faz surgir, o espírito evolui. É muito interessante esse princípio espírita, né? Ele coloca a evolução do espírito, isso é uma coisa muito importante, porque é uma característica muito especial do espiritismo, essa visão. O espiritismo coloca o progresso do espírito se dando através do próprio contexto em que a matéria se apresenta para ele, então não é algo especial, não é uma situação especial ou alguma coisa fora do universo que ele tenha que fazer para evoluir. Não, o espírito, Deus criou o espírito e a matéria, e é na própria relação entre esses dois elementos que o espírito vai evoluindo, né? E vai chegar até a perfeição. Isso é uma coisa, é um ponto filosoficamente muito importante que o espiritismo tem. E ele vai mostrando, ó, pelo trabalho de que sua existência corpórea necessita. Então, a própria existência corpórea, ele, como eu falei, né, ele exige um trabalho, o espírito vai aperfeiçoando a inteligência dele. E ao desenvolver essa inteligência, tendo contato com o mundo material, ele acaba aí desenvolvendo o senso moral, ele acaba, como ele diz ali, observando as leis de Deus, né? Ele vai desenvolvendo o moral dele também, né? A parte moral do espírito, que decorre dessa parte intelectual, e aí, através do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço, ele chega até a fase de espírito puro, né? E o que tem nessa fase do espírito puro? Tem alguns elementos muito interessantes, que aqui ele resume como a felicidade eterna, né? Por que a gente tem que chegar à perfeição? Porque é na perfeição que a gente encontra a felicidade absoluta, a felicidade eterna. Então, vê que aqui ele faz um resumo desse quadro do progresso do espírito, né? E ali sobre o item 9, da minha parte, né, ele vai mostrar algo muito interessante, depois eu vou deixar também para o José e o Eck, com certeza vão desenvolver. A ideia também especial pro Espiritismo, é uma ideia do Espiritismo, é um princípio próprio do Espiritismo, de que a encarnação ela não é somente uma punição. Às vezes, como muitas doutrinas, muitas teorias aí, diferentes da doutrina espírita, vão colocar. O espírito, ele encarna num corpo como uma lei natural, né? E claro que vai ter também a parte da punição, da expiação, que a gente vai tratar depois. Mas não é só isso, né? Por isso que ele mostra ali que mesmo o espírito que não pecasse, ou seja, que não transgredisse as leis de Deus, mesmo o espírito que escolhesse somente o caminho do bem, ele tem que encarnar, demonstrando que não é somente a encarnação para o espiritismo uma ideia de punição, mas também um caminho temporário, né, que o espírito onde o espírito realiza o seu progresso, né? E que depois ele abandona essa necessidade, né? Ele não tem mais necessidade de reencarnar, né? A não ser como missão, que aí é outra história, né? Então, por isso que ele deixa claro esse ponto, né? Tanto escolhendo o caminho do bem quanto do mal, a gente vai ter que encarnar. Claro que alguém poderia perguntar, bom, então qual é a vantagem de seguir o caminho do bem se vai ter que encarnar? Ele responde, é que quem segue o caminho do bem, as encarnações, elas se dão, esse processo se dá de uma maneira muito mais rápida, enquanto aquele que escolhe o caminho do mal, ele atrasa e tem que ter muito mais encarnações e passa por muitos mais sofrimentos que não teria necessidade se não praticasse o mal, né? Então, basicamente, para iniciar da minha parte, eu coloco esses comentários e já deixo para o José fazer os comentários dele. Eu acho que o Michel ressaltou pontos importantes, né? Desse item 8 e 9. Lembrando que nos itens anteriores, no item 7, por exemplo, ele está tratando exatamente do problema do mal, como nós discutimos aí nos estudos anteriores, né? O problema da existência do mal e da existência de Deus como um ser bom e justo, né? A gente tratou bastante desse tema.
E agora no 8 e 9 ele está falando da